nós vamos falar sobre os 9 conselhos de uma gestação saudável. Expectativa, ansiedade, alegria, emoção, essas 4 sensações descrevem bem a maternidade, um momento único e muito especial, tanto para a futura mamãe quanto para o futuro papai também. A chegada de um herdeiro é a realização de muitas mulheres de um grande sonho e vem acompanhada de dezenas de dúvidas e questionamentos, desde a escolha do nome do bebê, a alimentação, a idade ideal para se engravidar. O Mamãe de Bem com a Vida hoje vai falar sobre alguns desses assuntos que deixam muitas dúvidas na maioria das mamães em todo o Brasil. E para falar sobre isso, eu estou recebendo hoje aqui no De Bem com a Vida o Dr. Edilson da Costa Ogueda, que é ginecologista e obstetra. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer. Um prazer é todo nosso. Eu estou recebendo também minha querida Andréia Bolean, que é farmacêutica. Está grávida de 7 meses do Davi e ele nasce em dezembro desse ano e é uma mamãe de bem com a vida, né, Dé? Com certeza. É um prazer estar aqui, uma alegria poder compartilhar desse tempo incrível na nossa vida. Que é um milagre também, né? É um milagre. É um milagre de Deus, porque Deus tratou de forma tremenda aquilo que era uma infertilidade, aquilo que era uma dificuldade. Deus trouxe esse milagre, que é um presente de Deus. É um presentão de Deus. E a André vai falar um pouco, né? Você, apesar de ser farmacêutica, tá na área, né, da medicina, conviver todos os dias. A gravidez trouxe algumas dúvidas também? Com certeza. Mamãe de primeira viagem, mas bem informada, muito de bem com a vida, interagindo, crescendo cada dia com o Davi, estimulando e tendo experiências incríveis. Eu estava até falando com um doutor. O Davi faz parte das experiências no altar. É incrível o relacionamento que a gente tem com o louvor, com a palavra. A primeira vez que ele mexeu, à noite eu comecei a ler a Bíblia do bebê e foi assim muito especial. Então, a presença do papai, né, do pastor Sullivan, da igreja, da nossa vida, realmente traz esse crescimento, essa alegria e é estar de bem com a vida. Não tem, é a melhor fase, porque o feto vem do latim, né, fruto. Então é o tempo que você mais gera saúde, mais gera vida. Verdade. Então gravidez não é doença, não gravidez é muita vida. É muita vida, vida de sobra. Doutor, qual que é a maior dúvida que a mamãe grávida chega no consultório? A mamãe grávida quer saber se está tudo bem, se o nenê é perfeito, se é saudável, quando vai nascer. Se são 2. Mas mulherada tem medo ou que é 2? Tem tantos gêmeos hoje, né? Depende, viu? Às vezes ela tem medo, se ela já tem um, ela quer ter só um, né? Se é o primeiro, muitas vezes ela até gostaria de que sejam 2, né? Então, são várias, o tipo de parto, às vezes já na primeira consulta, né, uma avalanche de perguntas relacionadas até aquilo que a gente só vai ter condições de responder no final, né? Mas a gente é bombardeado logo de cara. Agora, tem 9 conselhos que você listou, doutor, dentro da tua experiência, para a mulher que deseja engravidar. Por exemplo, quando engravidar, qual seria um momento bom, ideal para que a mulher engravidasse? Tanto fisicamente, no metabolismo, quanto emocionalmente? Existe um conceito que eu creio nele, que a gravidez ela começa antes do útero, ela começa no coração. Então, quando o casal juntos decidem que é o momento de aumentar a família, no meu coração o bebê já nasceu. Verdade, você começa a ver neném em tudo, né? Em tudo, Você olha, até o chorinho já começa a ficar legal. Exatamente. Ai, que fofinho, queria ter esse chorinho, né? Perto de mim. Aquilo que a gente não prestava atenção, a gente passa a prestar, vai passear, vai no shopping, roupinha de neném. Criança, verdade, verdade. Então, nesse momento em que o casal entende que há o desejo de aumentar a família, mesmo que ainda estejam evitando filhos, eu digo, o nenê já nasceu no seu coração.
Ele vai, com o tempo, aparecer no lugar certo, né? Naquele momento, a gente precisa que a mulher faça seus exames de rotina, todos adequados para a sua faixa etária, exames de rotina gerais, para ver as gorduras do sangue, ver os hormônios da tireoide, os exames de prevenção, tudo isso. É bom também que o nenê tenha um pai saudável, não custa o pai fazer seus exames também. Claro. E aí, então, começar a tomar um suplemento alimentar, que é o ácido fólico, ideal que seja tomado pelo menos 3 meses que antecedem o momento a partir do qual o casal não vai mais evitar nenê. Porque o ácido fólico ajuda a diminuir os riscos de malformação no sistema nervoso central da criança. Ai, que maravilha. Então você não vai tomar depois que engravida. O ideal é que comece a se preparar já antes. 3 meses antes. 3 meses antes. É o que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Ótimo, para evitar uma má formação. Exatamente. E aí, quando você já passou pela translucência nucal, né? Já foi esse ultrassom? Já. Pô, esse é um ultrassom que assusta muitas mulheres, né? A gente fica ansiosa na semana, o coração palpita, o médico fica lá vendo o ultrassom, demora um pouco a responder, nosso coração fica disparado, qual vai ser a resposta, qual vai ser... Como é que foi esse momento para você, né? Então, eu acho que é muito importante a participação do papai, né? Para te dar um suporte emocional. O pastor Sullivan te acompanhou. Me acompanha em todos os ultrassons, consultas. E quando é possível, as vovós também, né? Pelo menos uma vez cada uma. Então, assim, é um momento de uma grande expectativa esse exame, porque ele define se existe um risco maior. Então, essa ligação com o ultrassonografista também é bem interessante. Para você foi importante? Foi muito importante. Eu acabo tendo o mesmo ultrassonografista e ele é muito participativo e ele vai nos explicando e vai mostrando as imagens. Então, eu acho que isso, associado à questão da família e principalmente a relação com o ginecologista, traz essa segurança, traz essa tranquilidade. E aí é um sucesso, né? É verdade. Aí é uma alegria. É importante, então, todo mundo se envolva com esse nenê? A família inteira engravida, então? Eu recentemente escrevi sobre os pais grávidos, né? Os maridos grávidos, melhor dizendo. Porque é fundamental, né? Você precisa do apoio, você precisa de que estejam juntos. A mulher tem a necessidade de ter um braço direito que a conduza, que dê segurança, conforto. E a equipe é fundamental, né? É muito importante, né? É isso aí. Agora, doutor, sempre fica aquela questão muito nebulosa, as pessoas têm muito tabu, muito preconceito para perguntar. O sexo e a gravidez, dá para caminhar juntos? Perfeitamente bem. A gente costuma orientar a abstinência sexual quando a gravidez apresenta algum risco. Tá. Então, nos casos de ameaça de abortamento, são os períodos que tem sangramento no início da gestação, mesmo que a gestação tenha uma evolução a partir daí normal. Nos casos de trabalho de parto prematuro, a gente também recomenda abstinência. E em algumas particularidades, às vezes a gente tem uma gestação em 90%, todas as gestações são saudáveis e dá tudo certo. Mas a gente tem uma variação aí de 10% a 15% das gestações que podem cursar com alguma complicação. E uma delas, por exemplo, que também a gente orienta a abstinência sexual, é quando a placenta é inserida mais baixa. Então a mulher pode apresentar sangramentos mais tardios durante a gestação. E isto é um fator de risco. Tá. A gente pede o repouso e pede a abstinência sexual. Tá. Mas em 90% das vezes, né? Tá liberado, Tá e dá liberado. tudo certo. E é saudável? Tem mãe que fica preocupada com a criança? Não, é extremamente saudável.
Muitas mulheres têm um aumento do desejo sexual na gravidez. Olha só, que interessante. Porque tem mulher que enjoa do marido também. Enjoa do marido, do perfume. Outro dia eu ouvi uma dessa aqui no De Bem com a Vida. Lá eu peguei enjoo do meu marido. Eu falei, nossa, como é que faz, né? Mas existe um aspecto que também é o marido, né? Às vezes o marido tem medo. Então, de machucar a mãe, de que a gravidez, a relação sexual possa causar algum dano à gravidez. Então ele acha que também é melhor a gente dormir, né? Mas não vai causar mal algum se não for uma gravidez de risco. Exatamente. A gravidez saudável é indicativo de uma vida sexual também saudável. Muito bem, até porque foi através dessa relação que nasceu o nenê, né? Então é um momento feliz do casal. Agora, alimentação na gravidez. A gente vê hoje, claro, uma orientação muito boa, não existe mais excessos na gravidez. Mas por outro lado, a gente vê hoje mulheres que, por causa da ditadura da beleza, se proíbem de se alimentar por completo, se privam de muitas, até alimentos saudáveis, que tem um pouco mais de caloria, mas são saudáveis, só visando a beleza. Qual é o ponto de equilíbrio disso, doutor? Então, de uma forma geral, a gente acaba orientando a grávida que ela tenha um ganho de peso adequado, entre 9 e 12 quilos. Essa variação depende também do biotipo, da estatura, do peso pré-gravídico, né, anterior. Então, é isso. Tudo aquilo que é saudável, a gente pode fazer. Comer pouco, várias vezes ao dia, não ficar períodos prolongados de jejum, isso tudo é saudável. Onde que é o ponto de equilíbrio? Nós podemos trazer mais um profissional para participar, que seria o nutricionista. Uma orientação nutricional vai tirar, por exemplo, alguns mitos sobre determinados alimentos que eu não vou comer. Não posso nada de carboidrato, só posso comer proteína ou verdura. Não é bem assim. Tudo com equilíbrio vai gerar uma alimentação saudável por toda a gestação, vai proporcionar um ganho de peso adequado. Se eu tiver um ganho de peso adequado, eu tenho risco menor de ter diabetes gestacional, risco menor de ter hipertensão na gravidez. Quer dizer, o equilíbrio é fundamental. Então, eu quero que o senhor daqui a pouco fale quais são os riscos que corre a mulher que engorda demais e os riscos que corre a mulher que não engorda nada na gravidez. Mas antes quero perguntar para a Andréia, você teve algum desejo? Olha, eu tive desejos pontuais, assim, todos fáceis, não preciso sair de madrugada, dá pra esperar, é tranquilo. E a gravidez foi super saudável, não tive nenhum enjoo, nenhum vômito. Que desejo que você teve, né? Eu tive de brigadeiro. Ai, que delícia! Mas foi muito pontual, assim, suco de frutas, coisas normais, nada diferenciado. Legal. E eu acho que, assim, eu acabei eu implementei o lanche da manhã e o lanche da tarde, então comendo a cada 3, 4 horas uma fruta, um iogurte. Acabei mudando a farinha branca para farinha integral, então isso faz com que o teu nível de glicose ao longo do dia diminua a saciedade. Fiz pequenas mudanças, assim, leite integral para semi ou desnatado, e isso foi ajudando a eu manter também o peso. Então foi saudável em relação ao... Existe também muito preconceito contra alguns alimentos. Então, por exemplo, a questão do integral que você colocou, tem muitas pessoas que, eu não gosto, mas também nunca experimentou. Verdade. Né? Então, essas pequenas mudanças que a André falou são fundamentais. E a mulher que vomita a gravidez inteira, tem enjoo, passa mal, não é que ela não quer se alimentar, ela não consegue, doutor. Como é que ela deve encarar a alimentação quando tudo enjoa? Bom, o apoio emocional é importante, família, o apoio nutricional é importante, e em alguns casos mais graves, a gente muitas vezes tem que às vezes internar a mulher para fazer uma hidratação, repor aquilo que ela está perdendo, alguns eletrólitos do sangue, então sódio, potássio, a gente precisa estar repondo isso, introduzindo alguns medicamentos que podem auxiliá-la neste período mais difícil.
Geralmente, esse tipo de problema é mais comum até a 12ª, 13ª semana. A partir daí, ela vai melhorando. Algumas vão apresentar alguns episódios durante a gravidez, mas de uma forma mais intensa. Menos agressiva, né? Até a 12ª semana, a maioria está tudo resolvido. Já venceu, né? A pior parte. Agora, os riscos da mulher que engorda demais, doutor? Quando a mulher engorda muito na gravidez, eu vou ter os riscos mais aumentados para o desenvolvimento do diabetes gestacional. É uma coisa que a gente já está bem estabelecido. Isso pode gerar um aumento de líquido amniótico, isso pode gerar um nenê grande demais que possa dificultar o parto. Aquelas histórias que a gente muitas vezes ouve no noticiário, deu à luz um bebê de 5 quilos, de 4,5 quilos, 6 e assim por diante. Na grande maioria das vezes são filhos de mães diabéticas, né? O parto fica complicado, o parto normal, e este nenê, após o parto, ele pode sofrer um pouquinho com a baixa da glicose. Isso é uma peculiaridade do filho de mãe diabética. Tá. Também existe o risco da hipertensão, que é uma doença que a gente chama ou pré-eclâmpsia, mais conhecida, né? Todo mundo chama assim, ou né? doença hipertensiva específica da gravidez. Tá. Porque geralmente após o parto ela se resolve por completo. Então o aumento do peso de forma exagerada faz essa predisposição também. Tem alguns riscos, a hipertensão na gravidez, muitas vezes a gente tem que antecipar o parto, dependendo da sua gravidade. E a mulher que não engorda nada, não ganha peso para a gravidez, quais os riscos que ela está trazendo para a criança e para ela? Se essa mãe ela apresentava um peso inicial adequado ou um pouco acima, o pequeno ganho de peso pode não trazer nenhum tipo de complicação para o bebê, nem para ela. Tá. Se ela estava no seu peso ideal, ou no limite inferior, ou mesmo um pouco desnutrida, isso pode trazer um agravo à gravidez. A ela, desnutrição, então baixa de proteína, a hipoglicemia, pode passar mal, e o bebê pode ter um desenvolvimento aquém do esperado. Tá. O contrário que pode ocorrer no diabetes gestacional, pode ocorrer nessa mãe com uma desnutrição. Chega a interferir na formação do neném? Pode interferir dependendo do tipo de restrição que ela fez. Tá. Algumas interferências vão ter reflexo no futuro, no desenvolvimento intelectual da criança. Então, se ela tiver uma restrição de crescimento dentro do útero por conta da desnutrição, a gente está oferecendo menos oportunidades, menos proteína, menos tudo para ela poder se desenvolver adequadamente. Quer dizer, a mãe já dentro da barriga está matando muitas oportunidades desse filho que nem nasceu ainda. Exatamente, oportunidades de ser saudável. Futuras, né? De ser saudável, de ser inteligente, que não está limitado pela genética, está limitado, exatamente, né, pela isso alimentação. que tem que ter o equilíbrio. Mas tem um mecanismo, né? Eu acho que é importante a gente colocar que o organismo vai dando alertas. Tá. Então, o ginecologista acompanhando vai ver que a artéria, né, uterina já está com um volume diferenciado. Então, isso não aconteceu. Tá. Então, é importante esse acompanhamento pré-natal, os exames, porque a mulher, ela é educada, eu acho que assim, a cada mês. Tá. E o ginecologista vai trazendo essa informação, vai trazendo esse conhecimento. Então, esses agravos, né, tanto para as duas extremidades, são possíveis de tratar e de você mudar o curso dessa rota. Ótimo, e recuperar, né? Errada. Tem mais uns meses aí pra frente, né? Verdade, verdade. Agora, parto normal ou cesárea, o que você acha, Dé? Então, a princípio, eu tô concorrendo aos dois. Mas olha, há 2 semanas atrás, o Davi já estava com 31 centímetros. Grande, neném grande. Então, é o biotipo do 1,90 do pastor Silvio. Então, a gente vai aguardar, ainda é cedo. Você é pequenininho. Eu acho que é uma expectativa, né, que toda mulher tem, aí, com o médico.
E aí o médico vai avaliar várias características, né? Eu acho que a estrutura da mãe, a questão da hipertensão, outros fatores, né, doutor? Para avaliar Qual que é o melhor. qual que é o melhor. E é assim mesmo que a mulher deve encarar? Eu creio que sim. Vale a pena abrir mão do parto normal, não só por causa dessas características, mas só pelo medo? Então, respondendo a sua pergunta primeira, qual é o melhor parto? Qual é? Então, o que dá o melhor resultado? Que pode ser o normal, como pode ser a cesariana. Porque, num exemplo que a Andrea estava colocando, se eu tiver um neném muito grande, o parto normal ele pode ser um problema. Até para criança, Até né? para criança, Se a mãe for exatamente. pequenininha, mignonzinha. Então a gente tem que ter uma proporcionalidade entre o peso estimado da criança, a bacia da mãe e as coincidências. Está na posição adequada, se tiver sentado, o parto normal ele é mais difícil, o risco é maior. Então, quer dizer, tendo todos os fatores favoráveis, contração, dilatação, está tudo bem, não estou com sofrimento fetal, o neném não está sofrendo, a mãe está bem, a saúde... Vai para o normal. Por que não? E aí, a questão de colocar o medo, né, como você colocou, Vice, eu diria assim, hoje a anestesia, ela pode trazer o alívio e dar o conforto para ela durante o trabalho de parto e o parto normal. Verdade. E deixar na mão do obstetra decidir, porque se alguma coisa não fluir bem, ele vai operar. Que é um ótimo recurso. Que é um ótimo né? Que recurso. salva muitos Muitas nenéns. vezes. E que deixa muitas mães que às vezes tinham medo de engravidar por causa do parto, mais confortável, né? Não quer nem Exatamente. pensar no parto normal, tem a cesárea como opção. Exatamente. Obrigada, Andréia, pela presença. Obrigada, doutor. Foi um grande prazer. Adorei conversar com vocês, falar um pouquinho, esclarecer, mostrar que tem como engravidar e ser feliz, mesmo diante de um diagnóstico de infertilidade, né? Deve estar aí Verdade. com o Davi na barriga, né? Você cuidando muito bem desse sonho pode ser o momento mais feliz da tua vida, como pode ser um momento de muitos conflitos. Vai de como você se prepara para receber esse momento, né, doutor? Verdade. Então, super prazer estar aqui. Um beijo, né, bispo, apóstolo, família querida, família apostólica, a nona e o nono, né? Seu Abel, dona Ana. Demais, assim. E você que ainda não engravidou até o momento, Deus vai preparar um grande milagre na sua vida. Amém, amém. Doutor, obrigado pela presença, doutor Edilson Ogueda. É assim que se pronuncia, doutor? Eu digo Ojeda. Orgeda. Obrigado pela presença, por esclarecer algumas dúvidas aí para as nossas mamães. Eu que agradeço o convite, foi um grande prazer e fico à disposição. Tá ótimo. Espero que você também tenha gostado aí de casa.